Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e esta é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Juntos aqui nós vamos lendo 15 minutos por dia a palavra de Deus e assim você vai cumprir aí com toda a Bíblia em um ano. Vamos juntos então, não esquece de deixar aqui o seu like, por favor, se inscreva no meu canal e participe, né? Veja aí as nossas playlists, nós temos muitas ministrações para abençoar a sua vida. Vamos embora então, nós vamos começar hoje em Números capítulo 10, é o episódio de número 37. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal da partida dos arraiais. Quando tocarem as 2 trombetas, toda a congregação se ajuntará e você à porta da tenda do encontro. Mas quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças e os milhares de Israel. E quando você der um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados ao lado leste. E quando derem um segundo toque de alarme, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul. Para a partida deve soar um toque de alarme. Para reunir a congregação deve tocar as trombetas, mas não da forma de alarme. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isso será para vocês por estatuto perpétuo de geração em geração. Quando na sua terra vocês saírem a lutar contra os inimigos que os oprimem, também tocarão as trombetas da forma de alarme, e diante do Senhor, o Deus de vocês, haverá lembrança de vocês e serão salvos de seus inimigos. Também nos dias de alegria e das festas fixas, e no princípio de cada mês, toquem as suas trombetas sobre os seus holocaustos e sobre os seus sacrifícios pacíficos, para que sejam por memorial diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No segundo ano, no segundo mês, aos 20 dias do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel puseram-se em marcha, partindo do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. E assim, pela primeira vez se puseram em marcha segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar estava Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon estava Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. E depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército das tribos dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. Perdão. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas e o tabernáculo, e levantando até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisamá, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Eizer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Airã, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Moisés disse a Obade, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de onde o Senhor disse: eu darei a vocês, venha conosco, nós o trataremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei, prefiro voltar à minha terra e à minha parentela. Moisés insistiu: por favor, não nos deixe, porque você sabe que devemos acampar no deserto, e você nos servirá de guia.
Se vier conosco, faremos a você o mesmo bem que o Senhor Deus fizera a nós. E assim partiram do monte do Senhor e caminharam durante 3 dias. E a arca da aliança do Senhor ia diante deles durante esses 3 dias, para encontrar um lugar de descanso para eles. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, e quando partiam do arraial. E quando a arca partia, Moisés falava: Levanta-te, Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca parava, Moisés dizia: Volta ao Senhor para os milhares de Israel. Números 11. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e os consumiu em algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. E por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ser grande. Desejo das comidas dos egípcios, também os filhos de Israel começaram a chorar uma vez, dizendo: Que nos dará carne para comer? Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro e a sua aparência era semelhante ao bidélio. O povo ia por toda a parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões e depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. E quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu o povo chorando por famílias, cada um à porta da sua tenda, e o Senhor ficou muito irado. E Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu povo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Será que fui eu quem concebeu todo esse povo? Será que fui eu quem dei a luz para que me digas o que eu leve no colo? Como a babá leva uma criança de mama até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar para todo esse povo, pois chora diante de mim, dizendo: Dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens, os anciãos de Israel, que hoje sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali farei com você, falarei com você, tirarei do espírito que está em você e porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha que levá-lo sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, e por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês poderão comer. Não comerão 1 dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas 1 mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E Moisés, porém, respondeu: Este povo no meio do qual estou é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne, e eles a comerão durante 1 mês inteiro? E quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar, para que tivéssemos o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: Será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra se cumprirá ou não. E Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens, os anciãos do povo, e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do espírito que estava em Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais se repetiu. Porém 2 homens ficaram no arraial, um se chamava Eldade
e outro Medade. E o Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, eles e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, e o povo se levantou e recolheu as cordonizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as que estavam para si ao redor do arraial, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. E por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibrote Hataavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Números 12. Miriam e Arão falaram com Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imensamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: Vocês 3 dirijam-se à tenda do encontro, e os 3 farão até lá. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouça agora as minhas palavras. Se entre você há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer, e eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. E quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade de sua carne já consumida. Moisés chamou ao Senhor dizendo: Deus, peço-te que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. E assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Amém? Números 13. O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor, todos aqueles homens que eram chefes da tribo de Israel. São estes os nomes da tribo de Ruben: Semuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Cefate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José; pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; e da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué.
Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se são arraiais ou fortalezas, também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. E aqueles dias eram como dias das primícias das uvas. E assim foram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até o Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebron. Ali viam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, a qual foi trazido por 2 homens numa vara, e deixaram também romãs e trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés, a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, dizendo, fizeram um relato do que tinham visto, e eles e toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vamos parar por aqui, terminamos em Números 13, essa jornada Gênesis ao Apocalipse. Não esquece de deixar o seu like, amanhã tem mais, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente.